Boa noite, gente. Feliz Páscoa para todo mundo. Que Deus abençoe sua vida. E nós vamos ter agora um tempo aqui de reflexão sobre a Páscoa e a ceia do Senhor. Então, a gente observar, durante o ano todo, a gente constantemente, ou pelo menos uma vez aí por mês, a gente celebra a ceia do Senhor. A gente se reúne como igreja, como família de Deus, e a gente celebra a ceia. Na verdade, no mundo inteiro, as igrejas fazem isso. Mas pelo menos uma vez no ano a gente celebra a ceia na Páscoa. E qual que é a ligação entre a ceia e a Páscoa? Porque durante o ano a gente vai aí celebrando a ceia, a gente compartilha esse momento, essa celebração, mas quando chega essa data a gente faz isso na Páscoa. A gente faz isso junto com a Páscoa e muitas pessoas estão celebrando a ceia por anos e anos, e muitas vezes elas não fazem ideia que existe uma conexão entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Então eu quero convidar você a nós entendermos qual que é essa conexão, qual que é a ligação que existe entre a ceia do Senhor e a Páscoa. Eu quero convidar você então para ler comigo um texto que está escrito lá em Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler 3 versos a princípio deste capítulo, do versículo 17 ao 19. E diz assim: no primeiro dia de festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: Mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Essa passagem aqui, essa narrativa que a gente está lendo, lá na frente, ela vai mostrar a ceia do Senhor. Ela vai mostrar Jesus reunido ali com os discípulos, celebrando esse momento. Mas por que esse momento era importante para Jesus e o que ele tem a ver com a gente hoje? Para a gente entender a conexão entre a ceia e a Páscoa, primeiro a gente precisa entender o que é Páscoa. E aí talvez você fale assim: pastor, não leva mal, mas já tem algum tempo já que eu estou na igreja, eu sei o que é Páscoa. Eu já sei que não é do coelhinho nem do chocolate, ok? Principalmente do chocolate. Do que a gente até pode falar mal um pouco, mas do chocolate jamais. Mas a verdade é que a gente precisa entender Páscoa a partir da ótica, ou através da ótica do povo judeu. A gente vai voltar no tempo e vai perceber que lá atrás o povo de Israel, que ainda estava como escravo nas terras do Egito. Então, rapidamente, para você se situar nessa história, Deus chama um homem chamado Abraão e fala com ele: olha, eu vou fazer através de você uma nação. Eu vou construir um povo, eu vou construir uma nação através de você. E vocês vão ser assim como as estrelas no céu, serão incontáveis. E através dessa nação, através desta família, todas as famílias da terra serão abençoadas. E aí começa ali Abraão, Isaac, Jacó, e chega em José. E José, todo mundo sabe, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, porque eles tinham inveja dele. Mas dentro da história de Deus, dentro do controle soberano de Deus, Deus estava construindo uma história que culminaria em José sendo levado para o Egito, sendo moldado por Deus no Egito, mas se tornando o segundo homem mais importante daquela nação, apenas debaixo de Faraó. Então, numa reconciliação com seus irmãos, por conta de um tempo difícil, a família de José o reencontra. O seu pai, que achava que ele estava morto, agora tem essa notícia de que ele está vivo e se encontra com ele, e ele faz esse convite para que aquela família, que agora já são ali 70 e poucas pessoas, vão para o Egito, e eles dão lá uma terra para eles plantarem, para eles terem um cantinho deles. E Jesus está então continuando a sua história de construir uma nação. Passam-se aproximadamente
400 anos, desde Isaac até o momento em que o povo está como escravo agora no Egito. A Bíblia diz que um faraó posteriormente, que não sabia quem era esse tal José, olha para o povo que está crescendo, e agora já não são mais 72, agora são alguns milhões, e diz assim: olha, esse povo vai crescer, eles vão nos dominar, vamos escravizá-los antes que eles tomem o Egito das nossas mãos. E aí eles então se tornam escravos no Egito. E eles começam a clamar porque a mão de Faraó era pesada sobre eles. E a Bíblia diz que Deus escuta o clamor, e nesse tempo então Deus vai levantar um libertador. Deus chama um homem chamado Moisés e fala com ele: olha, eu quero que você vá até Faraó e eu vou te dar uma mensagem, alguns sinais, para que ele acredite que eu quero falar com ele, que eu quero que ele libere o meu povo que está debaixo do seu jugo, debaixo, né, da sua mão pesada, e você vai lá e vai falar para ele: deixa o meu povo ir para me adorar. Então Moisés vai, e a gente sabe que a história não funciona bem assim, né? Aquele homem endurece o seu coração, aquele faraó que para os egípcios era uma divindade, né? Como assim esse povo vai adorar um outro Deus? Jamais, eu não vou deixar eles saírem. E aí aquele povo então fica ali e ele coloca mais pressão ainda sobre o povo. E Deus fala: olha, eu vou enviar sobre esse povo, sobre o Egito, 10 pragas. Cada praga ali representava o ataque a um deus egípcio, mostrando a soberania de Deus. E aí 9 pragas estão ali estabelecidas já sobre aquele lugar, e aquele homem não quebra o seu coração. E o último aviso, a última praga era que Deus iria matar o primogênito entre os homens no Egito e entre os animais. E aqui então, Deus vai estabelecer a Páscoa. Nesse último dia, antes que ele enviasse a morte sobre o Egito, ele vai dizer para eles que eles precisavam de celebrar a Páscoa, que representaria então a libertação deles. Quando a gente olha para a história lá em Êxodo capítulo 12, a Bíblia vai dizer para nós que ele chama o seu povo e fala: olha, vocês vão separar um cordeiro perfeito, ele não pode ter nenhuma impureza, ele não pode ter nenhum problema, ele tem que ser perfeito. E vocês vão sacrificá-lo, vocês vão assar esse cordeiro. Vocês vão assar ele e vocês vão comer tudo. E se a família de vocês for muito pequena, então junta com outra família, mas não pode sobrar. Qualquer coisa que sobrar, vocês precisam queimar. E vocês vão também celebrar isso junto com os pães asmos. O que eram os pães asmos? São pães sem fermento. São pães, né, que era praticamente ali, naquele momento, era farinha com água. E eles assavam aquilo rapidinho. E eles não poderiam, então, colocar fermento, porque não havia tempo de esperar a massa levedar, o fermento crescer. Eles precisavam comer com pressa. E aí eles, junto com algumas pastas, né, ervas amargas ali, eles estão fazendo aquela ceia, aquele jantar, que deveria ser comido às pressas, né, com a mochila nas costas, porque Deus estaria libertando eles aquela noite. Mas tem um detalhe nessa Páscoa que foi comemorado e que foi executado única e exclusivamente nessa Páscoa, que é o detalhe do sangue nos umbrais da porta. Os umbrais, né, a batente ali da porta, Jesus, né, falou com eles, Deus disse para eles: olha, vocês precisam pegar o sangue, que vocês vão sacrificar o cordeiro, vocês vão pegar esse sangue e vocês vão colocar nos umbrais da porta. E ele fala o seguinte, ali no versículo 13: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. A garantia que Deus não iria matar o primogênito naquela casa era que quando ele chegasse naquela casa, ele precisava olhar para os umbrais daquela porta e ver que o sangue daquele cordeiro que havia sido imolado naquele dia precisava estar sobre os umbrais da porta.
Olha que interessante. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando Jesus, quando Deus olhava ali o sangue, ele então iria poupar. E a palavra Páscoa, então, vem dessa passagem no hebraico, que foi escrito, o Antigo Testamento, foi escrito na língua hebraica, e a palavra é Pessar, ou seja, passar por cima. Então, a Páscoa é passar por cima. É poupar a vida daqueles cujo sangue do Cordeiro estava protegendo. A gente já pode fazer uma reflexão rápida e ver que isso tem tudo a ver com a vida de Jesus. Mas naquela noite, então, Deus liberta o povo de Israel da escravidão do Egito. E disse que essa celebração, que aquela Páscoa, que aquela maneira ali, que eles executaram as coisas, deveria ser feita todo ano, ano após ano, para eles lembrarem daquilo que Deus estava fazendo, da libertação que Deus estava dando para aquele povo. Por isso que Jesus enviou os discípulos naquele dia dizendo, olha, vão e preparam a Páscoa, eu quero comer a Páscoa, eu quero celebrar a Páscoa com vocês. Quando a gente começa a olhar para a Páscoa através dessa ótica, você vai perceber que é muito mais profundo o significado dela do que simplesmente, às vezes, a gente fala. A gente vai ensinar nossos filhos, a gente fala assim, não, a Páscoa não é coelhinho, mas é Jesus que ressuscitou. Mas, na verdade, é algo muito mais profundo. Se você encontrar um judeu e você falar com ele sobre a Páscoa, para ele isso é extremamente importante. É uma celebração que ele vai fazer, e aí eles têm um ritual. Claro que esse ritual, ao longo dos anos, sofreram algumas mudanças, mas a essência disso, de tudo aquilo que eles fazem, dos alimentos, do que representam os alimentos, do que representa cada fala que eles ali vão estar conduzindo naquela noite, naquele jantar, aquilo é extremamente importante para a vida deles, porque tem a ver com o passado deles, tem a ver com algo que Deus fez, que foi extraordinário. A gente está falando aqui de coisas grandes, que Deus fez para que aquele povo que estava escravizado pudesse sair debaixo da escravidão e viver como um povo livre, mas agora representando o único e verdadeiro Deus. E talvez isso para nós não faça tanta diferença, porque a gente não é judeu. Talvez para nós isso não nos sensibiliza, porque nós não sabemos o que é ser escravo no Egito. Nós não sabemos o que é ter nossa família como escrava no Egito. Mas Deus diz para nós que isso é importante, extremamente importante, para que a gente possa entender hoje o que é Páscoa. E muitas vezes as igrejas estão celebrando a Páscoa de maneira errada, porque elas não têm uma ótica hebraica da Páscoa. Ela foi mudada aí, por uma visão ocidental, e foi transformada pela cultura, até chegar no coelhinho e no chocolate. Mas nós precisamos entender profundamente a representação da Páscoa e da ceia para nós. Por isso que, mais à frente, no capítulo 26, a gente vai ver que essa Páscoa que Jesus vai celebrar com os discípulos, ela vai se tornar inesquecível. A partir do versículo 26, no mesmo capítulo 26, Jesus vai dizer o seguinte, a Bíblia diz para nós, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos dizendo, tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, no momento em que Jesus pede para que eles organizem a celebração da Páscoa numa casa, eles vão para aquele lugar, começam a celebrar, e antes disso acontece algo interessante. Eu não quero me ater nisso, mas
a título de informação aqui, é o momento em que ele fala o seguinte: ó, um entre vocês vai me trair. E talvez para eles, como eles já haviam celebrado outras Páscoas com Jesus, essa era mais uma Páscoa. Mas Jesus dá o tom da urgência daquilo que vai acontecer no outro dia. Uma curiosidade que faz talvez diferença aqui no nosso entendimento acerca desse texto. Existe uma coisa chamada cômputo judaico, né? É como eles computam, é como eles calculam o tempo. Então, para o judeu, o dia ele vai do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro, né? Então, é como se eles tivessem 2 dias, né, dentro de um dia. Não sei se faz sentido para vocês. Né? Ou se você conhece algum amigo que é adventista, ele vai dizer que o sábado, ele guarda o sábado. Mas, na verdade, ele começa ali nas 6:30 da sexta-feira, né? Porque o que conta é o pôr do sol. Então, às vezes, quando a gente está lendo a Bíblia, parece assim, mas Jesus não foi no mesmo dia? Como é que ele celebrou a Páscoa e no outro dia? Mas, na verdade, é só essa questão, né, de você ter esse entendimento que foi a partir do pôr do sol já é outro dia. Então, ele antecipa a celebração da Páscoa para comer com eles, porque Jesus sabia que ele, naquela noite, ele iria ser preso. Ele sabia que aquele ali seria o dia da sua morte. E ele está dando o tom da urgência para esses homens, dizendo, olha, o que está para acontecer vai marcar a história. E um entre vocês vai me trair. E aí começa aquela coisa, não, eu não sou aquele que colocar a mão comigo, aquele que pegar o pão e passar aqui na erva, vai fazer. E aí Judas, quando faz isso, sou eu, Senhor. Jesus olha para ele e fala assim, você disse isso. Como quem diz, sim, é você. Você sabe que é você. E aí, em algum momento, ele se levanta e sai para buscar um jeito de trair Jesus. E aí, então, a ceia pascual continua. E aí eles chegam nesse momento que nós lemos. E eles estão ali celebrando, felizes. Por quê? Porque a Páscoa é uma celebração de alegria. É algo para ser feito, né, com entusiasmo, com paixão, porque eles estão lembrando daquilo que Deus fez, da libertação, do poder de Deus, da soberania, daquilo que Ele realizou na história da sua nação. Então eles estavam extremamente entusiasmados naquele momento, quando Jesus, no meio daquele jantar, pega o pão, e o pão, depois você pode ver, né, eu ia trazer aqui, eu ia tentar trazer um pão para vocês verem, mas não deu tempo de preparar. Mas ele é como se fosse um biscoito gigante. E aí eles partiam e dividiam entre eles, né? Ó, toma um pedaço de pão. Hoje a gente tem um problema higiênico com essas coisas, né? A gente acha meio nojento fazer isso. Mas era muito comum. Eles pegavam o pão, partiam e dividiam entre si. E Jesus, quando pega o pão, ele fala assim, olhem para esse pão. E eles sabiam que quando Jesus ia fazer alguma coisa assim lúdica, eles ficavam já atentos, né? Porque Jesus, do nada, ele olhava assim para uma árvore e já fazia um ensinamento que eles ficavam, uau. Naquele momento, quando Jesus pega o pão e mostra para eles, eles param para dar atenção. Jesus fala assim, ó, vocês estão vendo esse pão? E Jesus parte o pão e diz, ó, esse pão aqui é o meu corpo. E para eles fazia sentido, porque em outro momento, Jesus já tinha dito que ele era o pão vivo que desceu do céu. Que quem comesse daquele pão jamais teria fome. E naquele momento ali, Jesus está falando o seguinte, este pão representa o meu corpo, que vai ser partido por vocês. O meu corpo, ele vai ser partido por cada um de vocês. Comam desse pão. E aí eles comem daquele pão. Depois Jesus pega então uma taça de vinho, um cálice, e fala, olha, vocês estão vendo esse cálice? Dentro dele tem um vinho, que é mais ou menos da cor do sangue. Este meu sangue, esse cálice, ele representa o meu sangue em uma nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Bebam desse cálice, bebam do meu sangue. E ele vai dizer que
esse sangue é uma nova aliança. Que esse sangue muda tudo. Quando ele fala primeiro do pão, ele está falando que esse pão é partido por vós, e a Bíblia vai dizer para nós, através de uma profecia do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 10, ele diz o seguinte, a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo. A Deus agradou moer Jesus e fazê-lo enfermar. Quando você volta um pouquinho no versículo 4 e 5 de Isaías 53, a Bíblia diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos curados. A gente sabe qual é esse cenário. A gente sabe o que esse texto está dizendo, o que essa profecia de fato se tornou. A gente sabe que Jesus foi moído. A gente sabe que Jesus sofreu. Ele agonizou. E o seu corpo então foi partido por nós. Foi moído, foi castigado. Só que não foram os romanos. Não foram os sacerdotes. Não foi o judaísmo. A Bíblia diz, o profeta vai dizer o seguinte, olha, ele foi castigado por Deus. Muitas vezes a gente tem um entendimento errado, a gente fala assim, não, né? Jesus morreu e ele sofreu, né? Na mão dos romanos ali, porque ele era um revolucionário que chegou e mudou tudo, né? Ele foi um cara que foi lá contra o sistema e tal. Mas na verdade, quem executa o castigo é Deus. E em algum momento Jesus, ao orar para o Pai, sentindo a aflição que estava próxima, ele diz o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim sofrimento, passa de mim aquilo que eu estou para viver agora, por favor. E ele faz esse pedido 3 vezes. Mas no final ele fala assim, mas Pai, contudo, faz o que tem que fazer. Porque não há outro jeito. Porque não há outra forma de o pecado ser perdoado, não há outra forma de saciar a justiça de Deus, senão por meio de um castigo executado por Deus. O castigo foi executado por Deus. Deus o afligiu, Deus o atingiu, Deus o castigou. Mas não por sua culpa. Não foi por culpa de Jesus. Não foi Jesus que ofendeu a Deus, não foi Jesus quem quebrou a lei, não foi Jesus quem pecou, não foi Jesus quem ofendeu a esse Deus, não foi Jesus quem ofendeu a justiça. Embora castigado por Deus, foi castigado por nossa culpa. Foi castigado pela minha e pela sua transgressão. O profeta está dizendo que aquilo que estava caindo sobre Jesus não era culpa dele, mas era minha e sua culpa, porque nós somos pecadores. O sofrimento fazia parte da punição por conta dos nossos pecados. Ele estava lá no nosso lugar. Era nós que deveríamos sofrer pelo pecado, mas Ele morre no nosso lugar. E ele vai dizer também sobre o sangue da aliança. Muitas pessoas perguntam, mas por que sangue? Né? Porque o sangue representa a vida. O sangue representa a vida. E na lei de Deus, lá em Levítico 17:11, a Bíblia diz, é o sangue que faz a propiciação pelos pecados. E Hebreus 9:22 diz, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado.
Era necessário que Jesus tivesse o seu sangue derramado, porque era o sangue do Cordeiro que nos propicia viver a Páscoa. É o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta que faz com que a morte passe por cima. É o sangue do Cordeiro que nos cobre do castigo. É o sangue do Cordeiro que nos cobre da punição da lei. É o sangue do Cordeiro que nos protege da punição de Deus. Por isso é importante você entregar seu coração a Deus e servi-lo de todo o seu coração. Porque se o sangue de Cristo não está sobre você, você está diante da morte. E se você morrer sem o sangue do Cordeiro, você não vai para o céu. Se você morre sem o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas, a morte vai te pegar. Na noite que Jesus celebra a ceia de Páscoa com seus discípulos, ele estava estabelecendo uma nova Páscoa, uma nova celebração. Assim que a Páscoa tem forte significado para Israel, assim como a ceia tem forte significado para nós. Por que nós celebramos a ceia do Senhor? Porque o sangue do Cordeiro tirou o pecado da nossa vida. Porque o sangue de Jesus, o seu sacrifício, o seu corpo, o seu sangue que foi moído, que foi ferido por nossas transgressões, nos permite hoje, e daqui a pouco nós vamos fazer isso, celebrar a ceia do Senhor. Não é só um momento onde, eu preciso fazer aqui uma oração rápida, né? Pedir perdão pelos meus pecados, porque senão eu vou tomar a ceia indignamente e tal. Não tem nada a ver com isso. A ceia também não é um momento para a gente aqui se encontrar, né? E tomar um suquinho, comer um pãozinho, ou fazer uma oração e dizer, estou em dia. Mas a ceia precisa representar para nós a nossa Páscoa, a nossa libertação. Assim como quando Deus liberta o povo do Egito, eles passam a existir como povo de Deus. A gente passa a existir como povo de Deus através da libertação que Ele fez por meio de Cristo na cruz. É importante que você entenda. E Paulo entendeu isso, e ele disse para nós lá em 1 Coríntios. Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 11... Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia do Senhor tem a ver com o que Ele representa para nós. Quando a gente participa da ceia, e talvez, como eu falei, numa visão mais ocidental, a gente foi transformando isso num copinho de suco e num pãozinho, né? E não há nenhum problema, porque o pão não é de fato o corpo de Jesus e o suco não é de fato o sangue, né? Esse pão não vai ter efeito, né, sobre a sua vida se você comer, esse suco não vai ter efeito sobre a sua vida se você beber, ele é simbólico. Mas de fato o significado da ceia precisa ter essa importância para nós. É muito mais do que se reunir para tomar o suco. Mas é o entendimento de que o sacrifício de Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Esse sacrifício muda totalmente a minha vida. Porque a salvação de Deus não é o ponto final da história. Tem muita gente que vive assim, né? Está afligido, passando por dificuldade, vem para Jesus, recebe a mensagem de salvação. Graças a Deus, agora, estou limpo. E vive, como se tudo já tivesse ok. Qualquer outra coisa no Evangelho é opcional. Servir a Deus é opcional, ir à igreja é opcional,
Conviver com os irmãos é opcional, porque agora eu já estou salvo, tá bom, já zerei a vida. Mas na verdade a salvação não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida. Quando você recebe a salvação, você está recebendo uma nova vida. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que era a sua vida antes dessa mensagem da salvação, não vale de nada. Não, mas eu fiz muita coisa boa quando eu não tinha Jesus. A Bíblia fala que tudo aquilo, melhor, Paulo falou isso, o apóstolo Paulo na Bíblia disse, que quando ele olha para trás, toda a vida dele antes de Jesus, ele considera como? Esterco. Inclusive as coisas boas, humanamente falando, que ele fez. O que Paulo está dizendo é, olha, nós vamos e precisamos receber uma nova vida. Porque Jesus, ele não só morreu. E aí algumas imagens carregam, né, um homem, coitado, machucado lá, meio, né, mais ou menos, na cruz assim, cabisbaixo, triste, né? Aí as pessoas passam lá e olham assim, nossa, Jesus, né, tá lá morto, coitadinho. Jesus morreu. Vamos fazer um minuto de silêncio para ele. Mas se Jesus só tivesse morrido, Paulo vai dizer que a nossa fé não vale de nada. Porque todo o evangelho está pendurado na verdade de que Jesus ressuscitou. E muita gente interpreta esse texto errado, porque ele está falando aqui, vocês anunciam a morte do Senhor. Ah, não, mas está vendo, ó, a ceia está falando assim, para a gente, é da morte de Jesus. Mas olha o que o resto do versículo diz. Até que ele... Mas se ele morreu, como que ele vai vir? Como assim? Até que ele venha? Ele não está lá morto? Ele não está lá pregado naquela cruz? Ele não está lá dentro de uma tumba? O corpo dele não entrou em decomposição? Ele já não voltou ao pó da terra? A Bíblia vai dizer algo interessante para nós. Lá em Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6, a Bíblia diz assim: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas muitas vezes nós vivemos como quem adora um Jesus que está morto. A gente vive muitas vezes nossas vidas como se nós não tivéssemos alguém que venceu a morte e quer governar as nossas vidas. Será que o sacrifício dele não é suficiente para que a gente entregue na mão dele o controle total da nossa vida? Até quando nós vamos lutar com Deus? Até quando nós vamos ficar num cabo de guerra, querendo governar nossa vida, querendo tomar nossas decisões, querendo fazer do nosso jeito? Mas quando eu participo da ceia, eu estou lembrando assim, Deus, está aqui minha vida, eu vou comer desse pão agora, eu vou tomar desse cálice, porque o Senhor morreu no meu lugar, mas o Senhor está voltando. E por isso a minha vida é tua, por isso o Senhor define como eu vivo, por isso o Senhor define qual é o meu trabalho, qual é a minha profissão, o Senhor define como que deve ser minha família, o Senhor define minhas prioridades, o Senhor define como que eu tenho que servir, como que eu tenho que andar, como que eu tenho que viver. Eu tenho que te alertar que fora disso não existe evangelho. Se você vem à igreja, mas você não serve a Deus, se você vem à igreja, toma a Santa Ceia, mas você não entregou sua vida para Deus, você está perdendo tempo. Participar da ceia e entender que Jesus morreu para perdoar os meus pecados, mas também para que eu recebesse uma nova vida. Quando você participa da ceia, você entende que Ele é soberano sobre a sua vida. Você entende que Ele está conduzindo você, ainda que você passe por aflições, ainda que você tenha passado, está passando por problemas, ainda que a vida está assim uma desgraça, mas entende que Ele está te conduzindo. Entende que você é um peregrino, que você não pertence mais a esse mundo. Entende que Ele morreu não só para dizer para você, ó, agora está tudo ok, mas olha, eu vou te dar um caminho para você trilhar.
Eu vou dar uma família para você pertencer. E toda vez que vocês se reunirem, e toda vez que essa família se reunir num lugar para celebrar essa nova Páscoa, lembrem que eu morri por vocês, mas que eu estou voltando. Lembra que as aflições deste tempo que a gente vive, eles não podem ser comparados com a glória que está por vir. Lembra que a aflição e sofrimento deste tempo não podem se comparar com aquilo que Deus está preparando para nós. Para nós, aqueles que entregam totalmente suas vidas a Jesus. Aqueles que submetem os seus corações à vontade de Deus. Não à vontade de homens, não à vontade de igrejas, não à vontade, de sacerdotes, não à vontade de senhores, mas à vontade da palavra de Deus, daquilo que Deus disse, daquilo que está registrado na sua palavra. Nós vamos celebrar a ceia, quero que você fique de pé, por gentileza. A Bíblia fala que nós vamos comer e beber do cálice. E esse momento precisa ser para nós, pelo menos 2 momentos importantes. Um momento de uma avaliação. Se sua vida está submetida a esse Jesus que morreu na cruz. Como que eu faço isso, pastor? Como que eu sei que a minha vida está submetida a Ele? É fácil. Todas as decisões que Ele está colocando diante de você, que Ele já te pediu, que Ele já te falou, você está fazendo? Que às vezes a gente está sonegando a Deus a nossa vida. Às vezes a gente está colocando para frente decisões que precisam ser feitas, já eram para ter sido feitas. Às vezes você está adiando coisas na sua vida que Deus já te mostrou que está errado. E que não tem como Ele governar a sua vida enquanto você não submeter isso a Ele. Então esse é o momento de você fazer uma reflexão. Não estou perguntando, eu não quero saber se batizou, não quero saber se você é membro da igreja, não quero saber se você é dizimista, eu quero saber se você entregou sua vida a Jesus totalmente. Não, eu já entreguei, tem 50 anos que eu entreguei, mas ela está submetida à vontade de Deus? Ou ela está envolta, ela está envelopada por uma religiosidade que faz muitas vezes você participar da ceia e dizer, não, Deus, olha aqui, eu reconheço seu sacrifício, movido, por um entendimento religioso, que está ali, criou raiz na nossa cabeça há muitos anos. Mas é necessário uma reflexão profunda e honesta. Porque se eu te perguntar, talvez você fale, não, está tudo ok, tudo certo, Mas Deus no seu coração conhece o mais íntimo. Ele sabe qual é a resposta, se a resposta está de acordo com a verdade. E Paulo, quando reúne a igreja de Corinto ali, na qual essa narrativa que nós extraímos no final e lemos, ele diz o seguinte, olha, é necessário que cada um faça um autoexame, porque certamente existem coisas na nossa vida, e aqui não é só apenas um exame para dizer, eu acho que eu tenho esse ponto, não. Uma vida 99% entregue a Deus é uma vida 100% fora de Deus. Uma vida 99% entregue a Deus é uma vida 100% fora de Deus. Porque Jesus não quer 99%. Jesus quer 100%. Faça uma análise sincera. Não importa o que tem depois do culto. Não importa as coisas da semana que estão por vir. Porque as coisas da semana que estão por vir, aquilo que tem depois do culto, não vai livrar você do inferno. E muito menos vai promover para você o céu. Mas essa reflexão é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Mas há também uma segunda reflexão a ser feita. Porque ceia tem a ver com compartilhar o pão. A ceia tem a ver com você
ter comunhão com as pessoas. Quando ele diz ali que ele partiu, né? Paulo está dizendo, olha, que eu recebi do Senhor, eu vou ensinar vocês aqui. O mestre, quando ele partiu o pão, ele mandou que a gente fizesse isso. Fazer isso em memória de mim. Não comer o pão, mas partir o pão. E nessa noite nós vamos, né, chamar os diáconos que vão servir aqui a ceia. E enquanto eles servem, eu quero que você pense se existe alguém que está aqui no nosso meio e você talvez não tem comunhão com ela. Enquanto eles servem, eu quero que vocês reflitam se tem alguém aqui hoje que você não consegue partir o pão. Se eu não consigo partir o pão, eu te desafio a você ir até essas pessoas e partir o pão com elas. Talvez tem pessoas que não é que você nunca partiu o pão, que você não tem vontade, né? Tem medo de partir o pão. Mas talvez você sentiu no seu coração nessa noite de dividir, de partir o pão com alguém. Quebra o protocolo, sai do teu lugar, vai até outra pessoa e toma ceia com essa pessoa. Porque muitas vezes a gente vem aqui e algo que é para ser feito em comunhão, a gente fica assim, só nós, sabe? Eu aqui na minha cadeirinha, tomando meu suquinho, comendo meu pãozinho. Isso não é ceia. Ceia é nós dividirmos o corpo de Jesus, porque ele foi dado em favor de nós. Jesus morreu por nós. Seu sangue foi derramado por nós. Então saia do seu lugar, procure alguém para dividir o pão nessa noite. Saia do seu lugar, procure alguém para dividir esse cálice, como quem diz assim: meu irmão, é por nós, foi por nós que Jesus morreu. Nós vamos cantar uma canção enquanto isso, enquanto é servido, e você fica à vontade então para sair do seu lugar e ir até alguém.